Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à Casa Luz de Jesus. Antes de começarmos com oração e palestra, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer a presença da nossa palestrante Cláudia, que vem compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência e do seu tempo com todos nós. Muito obrigado.
Para aqueles que são novos na casa, que frequentam agora, e os outros que já há mais tempo, sabem que todo segundo sábado do mês a gente realiza uma campanha de acolhimento, de doação de alimentos, roupas e brinquedos para famílias e pessoas carentes aqui da nossa cidade. Eles vêm até a casa. Então, gostaríamos de agradecer todos aqueles que têm contribuído com suas doações todo mês. Se não fosse pelas doações dos estudantes aqui da casa e dos frequentadores, a gente não poderia estar acolhendo tantas pessoas e estender o trabalho como está sendo feito. Então, muito obrigado por isso também. E salientar que no dia 12 de outubro, que vai cair no segundo sábado daquele mês e também é Dia das Crianças, a gente quer fazer algo um pouquinho diferente. A gente quer, além de alimentos e roupas, a gente quer dar um presentinho para as crianças que virão. São crianças que às vezes talvez não ganhem nada, né? E se cada um de nós doar alguma coisinha, um brinquedinho, talvez a gente consiga dar um brinquedinho para cada uma dessas crianças e fazer esse dia um pouquinho mais especial para elas. Então, quem sentir que pode e que tem condições e quiser estar nos ajudando, é só trazer as doações, brinquedos, alimentos e roupas aqui para casa. E se quiser auxiliar também, só falar com o pessoal da casa que a gente vai estar orientando. Então vamos começar com uma leitura do livro Vinha de Luz, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O Verbo é Criador. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Isto foi dito por Jesus. O ensinamento do Mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor, que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem o veneno que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem com o poder verbalista os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam de balde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também a alegria semeada, por intermédio das palavras salutares e construtivas, cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios íntimos e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis e a reconfortar a fronte que o imite. O ato de bondade é invariável força benéfica, em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potentes atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob a nossa responsabilidade, em planos próximos ou remotos, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos
com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Senhor Jesus, vem. Só um pouquinho. Inspira-me, Senhor, escuta-me. Meus irmãos, eu convido a todos a fecharmos nossos olhos, a elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de amor e bondade infinitos, ao nosso Mestre Jesus e aos Espíritos iluminados aqui da casa, que nos acolhem e nos iluminam nesse momento. Vamos agradecer a Deus, meus irmãos, a possibilidade da vida, a possibilidade de podermos frequentar um lugar tão bom, que nos traz paz, nos traz tranquilidade e nos traz tantos conhecimentos para colocarmos no nosso dia a dia e tornarmos a nossa caminhada mais tranquila e serena. Vamos pedir nessa noite que o nosso Mestre nos auxilie a estarmos abertos a receber a luz e o amor que emana nessa casa, a receber os conhecimentos que aqui serão colocados e que nos auxiliem a internalizá-los e a aplicá-los na nossa caminhada, levando a luz do nosso Mestre junto conosco aonde quer que a gente vá. Pedimos ao nosso Mestre que ilumine a nossa palestrante, que a abençoe e a auxilie a nos passar todo o conhecimento, toda a sua experiência e nos auxiliar na nossa caminhada. Muito obrigado, que assim seja. Em todos os momentos, levanta-me, Senhor, sustenta. Meu boa noite a todos. Mais uma vez, agradeço a oportunidade da casa em ceder esse espaço para que a gente tenha a oportunidade de trabalho tão importante e que nos ajuda tanto na nossa caminhada terrena, né? Que possamos aproveitar cada oportunidade que nos é dada. Então, muito obrigada à Casa Espírita Luz de Jesus mais uma vez pelo convite. O tema escolhido para hoje tem a ver com todos nós. Porque todos nós, de uma forma ou de outra, viemos de uma família, ou estamos em uma família, ou construímos uma família, ou temos a possibilidade de construir uma família. E por mais que os anos passem, que os séculos andem, a família tem sido, por milênios, o reduto de conforto, de amor, de proteção e de educação, de aprendizado, para todos aqueles que a esse planeta vieram, ou reencarnaram, né? A família é a instituição social mais antiga da humanidade, da qual se tem registro. Os registros mais antigos datam por volta de 10.000 anos antes de Cristo e antes disso ainda. A família ela surgiu exatamente como aquela circunstância de nascimento, de sobrevivência, por afinidade consanguínea, num primeiro momento. Depois ela foi evoluindo à medida em que o homem deixou de ser nômade e se estabeleceu num único lugar, passou a constituir ali residência, explorar a agricultura. Então ela passou a construir-se em torno dos clãs familiares, à medida em que as famílias foram sendo ampliadas, e depois, mais tarde, tornou-se tribos. Nessa função de clãs e tribos, a ideia era justamente a sobrevivência e a proteção contra os inimigos. Também a ideia de unir forças para que a sobrevivência, a coleta
de alimentos, o plantio, a colheita, a caça, a pesca, etc., fossem mais produtivas. E assim nós fomos construindo a humanidade sempre no entorno e na reflexão do reduto familiar. Portanto, minha gente, é inevitável que em algum momento da nossa existência a gente pare e pense sobre a importância da família. Quantos de nós se questionam às vezes, por que é que eu tive que nascer nesta família? Por que eu nasci nessa família que nasci? Por que não foi em outra? Por que tanta desarmonia? Ou então, como fui privilegiado ou privilegiada por ter tanta harmonia? Essas e outras explicações nós vamos refletindo ao longo da noite de hoje. Nós vamos compreender o papel da família, os conflitos existentes na família, as perturbações espirituais que por vezes se percebem nas famílias e, por fim, os apontamentos que o Espiritismo nos mostra como norte na busca do desenvolvimento espiritual que nós podemos obter junto à família. Bem, para que a gente inicie então, nós precisamos nos questionar sobre o que é família. Família é toda conjunção de pessoas que são unidas de forma consanguínea ou por afinidade. Naquele período de clãs, de tribos, e depois veio se evoluindo, o período feudal, etc., nós percebeu-se a família mudando. Ela foi do regime patriarcal, e hoje a gente percebe que não só o regime patriarcal, ele predomina na formação familiar. Nós temos famílias constituídas das mais diversas formas. Nós temos famílias constituídas por pais casados, por pais separados, divorciados, com filhos sem filhos, com filhos biológicos, com filhos adotivos, uniões homoafetivas, mães solteiras, pais solteiros, famílias que são regidas por avós. Enfim, nós não temos nem como citar o tanto de possibilidades que a gente observa hoje na formação familiar. Mas a formação familiar, ela se dá basicamente, então, por afinidade e por consanguinidade. E Kardec nos traz também a ideia de família material e família espiritual. Qual a diferença da família material para a família espiritual? A família material, ela se resume naquela no qual nós nascemos por laços consanguíneos, por aquela família em que nós somos criados, nós somos educados ali. Então, é aquela família que ela vem com expiações, com provas a serem cumpridas. Às vezes vem com laços de afinidade, às vezes vem com conflitos latentes a serem resolvidos. Como nós vivemos num planeta de provas e expiações, estamos entrando recentemente no período de transição, nós podemos dizer seguramente que é muito difícil percebermos, encontrarmos uma só família que não tenha conflito. Eu costumo dizer, inclusive, que família não é um ambiente de paz, ela é um ambiente de conflito. No entanto, é necessário que ela seja um ambiente de muito amor, para que ali todos possam crescer saudáveis emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Então, dentro dessa família material, é uma reunião de almas em processo de evolução e reajuste. Quantos e quantos pais recebem por filhos
aqueles a quem possuem desafetos, a quem possuem reajustes a serem feitos. Quantos filhos recebem a oportunidade de ter como pais aqueles a quem eles prejudicaram outrora? E a reencarnação nos traz justamente a bênção do esquecimento. Porque certamente muitos de nós se envergonhariam se tivesse a oportunidade de ver o que fizemos, o que fomos lá atrás. Talvez beijaríamos os pés dos nossos pais, ou os pais beijariam os pés dos seus filhos, e assim por diante. Estamos todos nos reconciliando a caminho, ou deveríamos estar, como nos recomendou o Mestre Jesus. Por isso a família material, ela é a nossa primeira família. Mas nem sempre na família material nós encontramos a sintonia, a afinidade genuína, que nós encontramos então na família espiritual, onde há, como bem simbolizado aqui, o encaixe perfeito, como se fosse um quebra-cabeças de encaixe justo e assertivo. A família espiritual justamente é aquela pelo qual nós nos unimos por sintonia, por afinidade, por laços de amor, por compatibilidade. Quantas e quantas mães e pais nós encontramos pelo caminho da vida que não são parentes de sangue. Quantos irmãos nós encontramos nos amigos queridos. Esta é a família espiritual nos dada por afinidade. E este laço ele não se desfaz com a finitude do corpo, como é trazido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Não se desfaz. Quando às vezes, nos laços que são baseados somente na família material, assim que ocorre o desencarne, não há mais sintonia ali, nem sempre. Por isso que nós falamos tanto da busca desta afinidade, dessa afinização dentro da família. Então quer dizer que se dentro da minha família material eu não me sintonizo com ninguém que está ali, eu devo desistir deles? Eu devo abandoná-los? De forma alguma. Jesus nos ensinou e nos pediu, nos recomendou o amor. A gente pode não gostar, mas a gente precisa aprender a amar. São dois processos distintos, que com resiliência, com paciência, com tolerância, aos poucos a gente vai aprimorando na caminhada da vida. Quando Jesus respondeu à sua mãe, quando ela perguntou a ele, que estavam todos esperando, seu pai, sua mãe, seus irmãos estavam lhe esperando, e ele respondeu: quem são meu pai, minha mãe e meus irmãos? E ele diz, continuando: meu pai, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celestial. São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Sintonia. Ele estava falando desta família, que somos todos nós. Ele não estava desprezando a sua mãe material, a sua mãe biológica, porque certamente Maria e Jesus possuíam laços de afinidade, de afeto, de amor muito profundos que talvez nós não conhecemos a profundidade. Mas ele estava ensinando a todos que ali estavam do processo familiar. Ampliação do amor para o amor universal, para o amor espiritual. O objetivo é que no futuro a gente não diga mais: ah, o filho do vizinho,
a filha do vizinho, a gente diga os filhos, os nossos filhos, porque somos todos irmãos. Quem sabe num futuro, mais adiante, quando nós nos melhorarmos, a gente tenha esta capacidade de visão, de compreender que na marcha da vida estamos todos no mesmo caminho. Uns mais adiante, uns mais atrasados, mas estamos todos a caminho. Esta é a proposta de amor e de família que Jesus tanto nos pedia. E no Livro dos Espíritos, na questão 775, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E a resposta é simples e direta: uma recrudescência ao egoísmo. Por que ele dá essa resposta, será? Porque é na família que a gente aprende a ser menos egoísta. Quando um irmão precisa dividir o lanche, o salgadinho, o iogurte, o brinquedo, ele está aprendendo a ser menos egoísta. Quando uma mãe e um pai decidem pela maternidade e paternidade, de quantas coisas eles estão abrindo mão? De quanto tempo eles estão abdicando? O tempo que era exclusivamente deles, eles estão abdicando para cuidar desta família. Então, a proposta é que a gente quebre esse egoísmo aos poucos, e o núcleo familiar é onde mais nós temos essa oportunidade de exercício. Sempre. Aprender a dividir, a ceder, a pensar no outro, a desenvolver empatia. São todos traços de quebra do egoísmo. Joana de Ângeles nos traz, na bela obra, eu até trouxe, indicando a vocês, a obra de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo, né? O livro se chama Constelação Familiar, embora o nome possua uma semelhança, é idêntico à teoria de Bert Hellinger, ela se refere a outra questão, não está falando da teoria de Bert Hellinger, e sim no sentido de que as constelações familiares são muito amplas. Afinal de contas, vira e mexe, um cientista descobre uma nova estrela, um novo corpo celeste que antes não se sabia que tinha. Assim são as nossas constelações familiares, são infinitas, são inúmeras. Esta proposta desse livro é tão bonita porque é dividida em 30 capítulos, em 30 tópicos diferentes, todos eles falando sobre os desafios da família. E tem um trechinho muito bacana que diz assim: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Porque a família é este núcleo forte de educação. No passado, a família representava sobrevivência. Sobrevivência às intempéries do ambiente, aos ataques dos predadores, lá na época da caverna. Quando você tinha um clã, uma família, um grupo de pessoas, as tuas chances de sobrevivência eram muito maiores. Hoje, talvez a gente não tenha esse ataque de predadores como nós tínhamos naquela época. Nós evoluímos, mas os ataques são outros. E a família continua sendo este grande pilar, este grande porto seguro. A pergunta que eu faço a cada um de vocês é: em seu lar, existem conflitos e perturbações? Será que sim, gente? Tomara que a gente tenha aqui pessoas que podem dizer assim: não, lá em casa é perfeito, a gente nunca tem nenhum probleminha. Nunca ninguém briga,
Nunca ninguém fica chateado um com o outro, né? Quanto marido e quanta esposa que tem certeza que o seu cônjuge é inimigo de outras vidas, né? Estão juntos ali, mas tem certeza lá na sua cabeça que aquele foi meu inimigo. Então, na nossa casa, certamente tem conflito. Mas, quando a gente pensa no conflito, a gente tem que pensar que é porque nós estamos nos atritando, assim como as pedras vão se burilando no rio, vão se lapidando para se melhorar, para ficar lisinhas, para ficar redondinha, bonita. Nós também estamos nessa trajetória. E a família é esse lugar. É onde a gente solta quem a gente verdadeiramente é. Lá no ambiente de trabalho, na escola, na sociedade, às vezes a gente não mostra a nossa completa faceta. A gente mostra uma parte nossa. A gente mostra aquela parte que mais certamente será aceita e aprovada. Aquela parte que não será criticada. Mas a gente chega em casa e a gente tem a tranquilidade de ser quem a gente é. Minha garganta não está ajudando muito hoje, peço desculpas. Em casa, nós temos a tranquilidade de sermos quem nós somos. Genuinamente. Às vezes mostrando o nosso lado bonito, mas também mostrando o nosso lado não tão bonito. Aquele lado que só a família é capaz de ver, às vezes de se escandalizar, de conflitar, mas também de perdoar. É por isso que é em casa que a gente solta o nosso monstrinho, né? É ali que a gente mostra ele. Que tipo de conflitos são mais comuns dentro da família? São inúmeros. Cada um deles daria uma palestra, seguramente ainda com um tema inesgotável. Eu vou tentar trazer aqui alguns dos mais perceptíveis no dia a dia. Grau evolutivo de cada espírito. Cada um de nós está estagiando em graus diferentes. Em alguns aspectos, você está um pouco melhor, mais adiantado, em outros nem tanto. Enquanto que o outro, em outros aspectos, talvez esteja um pouco melhor do que você. E assim por diante. Então, cada um de nós está em graus um pouco distantes, um pouco diferente. E essas pessoas, elas estão ali, dentro da sua casa. E todas podem aprender umas com as outras. Naquilo que você é bom, você ajuda o outro. Naquilo que o outro é bom, você precisa aprender. Só que a gente não quer aprender. A gente só quer que o lado da gente prevaleça. E aí a gente teima, aí a gente bate o pé, resmunga, não aceita. Quando um casal decide formar uma família, quando duas pessoas se apaixonam, é muito comum elas ignorarem a realidade. De acordo com a neurociência, a definição da paixão é um estado de demência temporária com duração de 3 a 24 meses, com características de comportamento, de sentimentos e sensações muito parecidas com pessoas que estão com obsessividade de pensamento semelhante ao toque. Porque a pessoa só pensa na pessoa amada, ela pensa, ela imagina, ela fantasia, é tudo muito lindo, você já imagina lá na frente aquela vida e o mundo cor-de-rosa. E a gente está ali, e é uma fase muito importante. É a fase em que a gente se conecta, vai formando vínculos. Mas à medida em que a paixão vai cedendo espaço para outros sentimentos, ou que ela vai arrefecendo, porque a paixão, de acordo com o Livro dos Espíritos, é como um corcel. Se não estiver domado, ele não tem utilidade. É como um cavalo, né? No caso, corcel é um cavalo. Se não for domado, não tem utilidade.
Por isso a nossa necessidade de entender que a paixão vai passar e depois disso o que fica. Então, não construir a fantasia de que eu preciso que o outro me faça feliz. Eu preciso fazer um verdadeiro alinhamento de personalidade ali. Preciso entender quais são os valores que são semelhantes, os valores que são diferentes. Que valores são importantes para mim? Família é importante para mim? Trabalho é importante? O que está em primeiro lugar na minha vida? Porque se para você é tão importante, por exemplo, a fé, cultivar a espiritualidade, e você se relaciona com alguém que repudia isso, vocês terão alguns problemas ali na relação. Algumas diferenças. Então essas diferenças de personalidade depois viram cobranças. E as cobranças viram um inferno. É necessário que se alinhe tudo isso. Não na cegueira da paixão, mas no momento em que a paixão vai cedendo espaço para um sentimento mais sereno, mais tranquilo, mais apaziguado. E que ela é capaz de permitir que a gente pense e analise as coisas com um pouquinho mais de tranquilidade, de lucidez. O egoísmo, então, só o outro precisa mudar. Eu não preciso mudar em nada. Não, gente. Todos nós temos algo a aprender com a outra pessoa. Todos nós somos falíveis, imperfeitos. Ninguém aqui de nós está num grau de evolução espiritual tão elevada que não precisa aprender nada com a outra pessoa. Nós temos o tempo inteiro oportunidades de aprender. Com o sofrimento, com os desafios, com as bênçãos da nossa vida, com as coisas boas que acontecem, com as oportunidades, com tudo. A gente pode aprender com tudo, inclusive com aquela pessoa que convive com você, que é desafiadora, que pega exatamente lá no teu calcanhar de Aquiles, que são aquelas pessoas difíceis de lidar, que às vezes a gente acaba projetando nessa pessoa uma dificuldade nossa. Às vezes se lida com uma pessoa que é tão mais lenta do que você, e você é tão acelerado e você fica, meu Deus, eu não consigo. Essa pessoa é muito lenta. Como que eu vou suportar isso? Talvez esteja te faltando o que nela sobra. Talvez nela falte um pouco mais de agilidade, mas em você falta paciência. Aquela atitude mais grosseira da outra pessoa, que é um exagero, te incomoda? Sim, te deixa desconfortável, te fere. Mas reflita se talvez não te falta assertividade para colocar limites saudáveis. Saudáveis. Porque às vezes o nosso limite é uma tirania também. Porque a gente quer as coisas exatamente do nosso jeito. Algumas doenças são desafios na família. Quem lida com pessoas idosas, com crianças com problemáticas de toda a ordem, de ordem física, de ordem mental, com alguns transtornos mentais também. São desafios que fazem com que a família às vezes sofra, às vezes se desequilibre, perca o rumo. Mas tudo isso que está acontecendo na sua família, se é na sua casa, dentro da sua casa, você precisa olhar. Porque nada está errado nessa colocação ali, divina, que aconteceu. É necessário a colaboração de todos, porque todos os que estão aqui estão enfermos. Nós estamos enfermos, só que de formas diferentes. Todos estamos no grande hospital chamado Planeta Terra, na grande escola. E aos pouquinhos, cada um do seu jeito, a gente vai se curando. Um tem uma doença grave,
O outro tem um sofrimento emocional muito grande. O outro tem uma dificuldade, passa por revés financeiro. O outro passa por sentimentos de culpa. A gente não sabe como é o inferno de cada um. Então não compare a sua família com a família de ninguém. Família margarina só existe no comercial da TV. Essa perfeição não está para nós ainda. Divórcio, ciúmes dentro do lar. Às vezes essas brigas, esses desentendimentos, eles geram um afastamento no casal, porque ninguém quer ceder. E é tão fácil hoje, a geração do descartável, descartar aquilo que não está me agradando. Mas é importante que a gente olhe primeiro para o nosso comportamento, antes de olhar para o comportamento do outro. Cuidar para não tornar os relacionamentos familiares em objetos de descarte. Os ciúmes é um veneno que corrói aos poucos as relações. E quando eu falo em ciúmes, eu não estou falando só entre o casal. É às vezes entre pais e filhos. Existe uma disputa velada entre pais e filhos muitas vezes. Que fica ali, né? Latente. E ela se manifesta de outras formas. Entre irmãos, aquele ciúme. E eu não estou falando do ciúme de quando a criança é pequenina, porque ela está aprendendo. É um processo natural do desenvolvimento psicológico. Eu me refiro quando já somos adultos, crescidos, capazes de compreender algumas coisas mais. É muito comum os ciúmes dentro da família. Pais e filhos em conflito o tempo todo. Às vezes conflitos geracionais. Quando a criança é criança, os pais não têm paciência, não conseguem perceber que a criança precisa de tempo, de espaço, ela precisa brincar, ela precisa de atenção, precisa ser educada e principalmente ela precisa de limites. Educar e disciplinar o espírito enquanto ele ainda é pequeno. Essa também é uma orientação de Kardec. Para que a gente possa mais adiante perceber que conforme vai florescendo as tendências espirituais que esse seu filho traz de outras existências, você tenha tido tempo hábil de ter corrigido boa parte deles, de ter atenuado. Porque enquanto a criança é pequena, e você vai trabalhando esses limites de uma forma saudável, de uma forma firme, ocupando o papel de pai e mãe, não o papel de amiguinho do filho. Amigo é um papel importante, mas não traz a hierarquia do papel do pai e da mãe, a responsabilidade do pai e da mãe. Conflitos familiares são muito comuns entre pais e filhos. E não só entre pais e filhos pequenos, entre pais e filhos adultos. Quantas famílias são divididas, às vezes por questões de herança, por questões financeiras, por questões políticas, ideológicas, por opiniões. Quantas famílias vão se dividindo? Temos que olhar para esses conflitos e olhar para o nosso papel nele. Se o outro conflitar com você, tudo bem, mas você precisa olhar para o seu conflito em relação a ele. O seu coração precisa ser apaziguador. Por fim, vibrações negativas da família versus influência espiritual negativa. Não podemos negar que a doutrina espírita nos trouxe esta percepção clara e nítida de que diga-me quem és e direi com quem andas. Se na sua casa habita somente a discórdia,
Palavras rudes, grosserias, agressividade, vícios, desrespeito, ausência completa de regras, toda a ordem de abusos físicos, psicológicos. Ali, as companhias espirituais, por sintonia, quais podem ser? Às vezes a gente quer terceirizar. Fizeram um trabalho para minha família. Foi feito um trabalho para minha família. Não se preocupe. O maior trabalho quem fez, talvez seja quem está ali. Na família. Através do seu comportamento. Através da sua atitude. Porque nós atraímos o que nós vibramos. O que tem vibrado dentro da sua casa? Pense. Sua casa é um lugar de respeito, de amor. Brigas eventuais, conflitos eventuais vão acontecer. Mas eles têm que ser exceção, não pode ser a regra. Se dentro de um período de 6 horas de convívio, 8 horas de convívio diário que você tem com a sua família, tirando o período que você está dormindo, ou trabalhando, ou estudando, esse período de 6 horas você passa 1 em harmonia e 5 em guerra, tem algo errado. Tem algo que precisa ser reparado ali, consertado ali. Às vezes, dentro do lar, existe a ausência de elogio, postura crítica demais, pessoas muito exigentes, pessoas sem paciência, pessoas agressivas, com personalidades muito duras, pessoas que não conseguem conter os seus impulsos. Todas essas atitudes a gente tem que corrigir no íntimo do nosso ser. E eu imagino que conforme eu estou falando isso, vocês estão visualizando uma pessoa lá da sua casa, ou da sua família. Mas o convite é para que vocês pensem em vocês. Quais atitudes suas estão sendo invigilantes na sua família? Quais atitudes suas têm sido falhas ali? Onde é que você pode melhorar? O convite da doutrina espírita é sempre para que a gente consiga encontrar uma solução para essas questões de ordem de conflito. A primeira solução que eu trouxe é a ideia do perdão. Perdoar se faz necessário, sempre, em todos os tempos. Como diz Jesus, perdoai 70 vezes 7. Sempre. 7 é um número da perfeição. Que a gente possa perdoar quantas vezes for necessário. E esse perdão não significa que tu tenha que colocar a expectativa na mudança do outro. Eu perdoo se o outro mudar. Não, você perdoa para ficar em paz. A mudança do outro é com ele. Você liberta-se das amarras, daquilo que te faz sofrer em relação ao outro. Você deixa com o outro que é do outro e carrega consigo o que é seu e ainda vibra em amor por aquela pessoa. Por ser o lar um lugar onde se espera que exista sim os conflitos, mas que exista também muito amor, é também o lugar em que mais a gente pode exercitar isso aqui, o perdão. Quando a gente exercitar isso dentro da família de uma forma raciocinada, de uma forma tranquila, às vezes vai ser necessário um afastamento para que você dê uma acalmada no seu coração, dá um tempo para você. E esse tempo pode ser assim, ó, discutir com minha mãe, discutir com meu pai, discutir com meu marido. Dá uma voltinha, sai, vai lá para fora, volta, vai para o quarto, volta, respira e volta. Ou às vezes, quando esse conflito se dá com alguém da sua família nuclear, da sua família ampliada, talvez você tenha que se afastar um pouquinho. Para que o teu coração também se cure.
ele se curando, você vai conseguir depois, aos poucos, se reaproximar sem tanta dor, sem carregar contigo tanta aflição e tanta amargura. Essa distância, às vezes, ela é prudente, porque ela faz com que a gente não agrave uma situação. Porque se você fica ali, você vai dizer o que você não deveria dizer. Você vai falar, você vai agredir, você vai perder a cabeça. Então, o se afastar impede que você agrave a sua situação na relação com aquela pessoa. Mas não tem que ser a única medida para resolver problemas, porque só isso também não resolve. A mudança é que resolve. O tempo age. Você pode orar por aquela pessoa, orar por você mesmo, pedindo sabedoria para que o teu coração se liberte desse sentimento pesado. São estratégias sempre válidas. Comunicação e empatia. Perdão, evangelho no lar. Deixa eu passar para cá. Comunicação e empatia, então. Continuando aqui. Como eu gostaria de ser tratado dentro de casa? Como eu trato os outros? O que eu digo e o que eu gostaria de ouvir estão em sintonia? Porque às vezes a gente quer ouvir as melhores coisas, mas a gente não diz as melhores coisas. A gente quer que a pessoa nos trate bem, mas a gente usa em casa, como diz o ditado, a pior louça, serve as coisas de qualquer jeito, faz as coisas de qualquer forma. Ah, é para minha mãe, vou fazer assim mesmo, de qualquer maneira. É para o meu pai, vai ser assim mesmo, não tem problema, é meu pai. Não. A gente precisa tratar dentro do núcleo familiar como se nós estivéssemos todos os dias diante das pessoas, e estamos, das pessoas mais importantes desta encarnação. Como é que a gente vai amar a família universal se a gente não consegue se relacionar com a nossa, que é pequenininha? Aliás, hoje em dia as famílias, elas não estão mais tão numerosas. Elas estão diminuindo, então são menos pessoas ainda. O convite para o evangelho no lar. Sempre, como hábito da oração, a gente pode se afastar das más influências espirituais. Por que é que eu digo se afastar? Porque dependendo da nossa sintonia, nós é que estamos com eles, não é eles que estão conosco. Nós estamos lá, daí a gente acha assim, não, porque tem um monte de obsessor aqui, você está com eles. A oração ajuda você a se afastar. É como se aos poucos fosse descolando esta ligação. Mas não só a prece, o evangelho do lar mecanizado. Ele precisa ser vivenciado. Ler um livro, colocar um ritual uma vez por semana, no mesmo horário. Ler uma mensagem edificante, um trecho edificante. Ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Colocar uma música suave no fundo. Ah, mas lá em casa ninguém quer fazer. Quantos lares tem Evangelho de uma pessoa só? Porque às vezes a pessoa que reside com você não tem a mesma conexão espiritual que você tem. Ou a mesma crença. Não tem o mesmo intuito que você tem. Então faça você. Não justifique o não orar, o não santificar sua casa porque o outro não deseja. Faça você. Porque este é o lar em que você vai ter a grande oportunidade de modificar a vibração. E não precisa ser algo elaborado. 5, 10, 15 minutinhos que você tire para que você faça essa reflexão. Vigiar os pensamentos e ações. Orai e vigiai, né? Porque
é necessário que a gente faça essas pausas e se questione sobre o que eu estou pensando. A mensagem inicial foi tão bonita, a leitura foi tão providencial, porque a nossa mente, o nosso pensamento é a oficina da nossa ação. Toda a nossa ação, ela nasce do pensamento. Vocês já tentaram, eu vou usar entre aspas, olhar os seus pensamentos? No que é que vocês ficam pensando durante o dia todo? Vocês ficam se perdendo em diálogos, por exemplo, repassando discussões, repassando problemas, conflitos, intrigas. Como é que a gente tem ocupado o nosso pensamento? É excessivamente negativo? É um pensamento pessimista? Com o que é que a gente tem se conectado? Porque sim, a partir dos nossos pensamentos e das nossas ações, a gente define a nossa sintonia, e a nossa sintonia define a nossa conexão espiritual com os nossos irmãos espirituais. De que ordem eles estão sendo, será? Quem é que eu escolho para meu amiguinho? Porque é exatamente assim, quem eu escolho para meu amiguinho. Ah, mas eu tenho obsessores de outras vidas. Mas se você muda a sua vibração, se você muda a tua sintonia, você se educa e o educa. Você muda e o muda. Um outro convite para essa edificação é: seja para o seu companheiro alguém perfeito, de novo entre aspas. Para o seu familiar, não só para o seu esposo ou esposa, mas para seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seus irmãos, seus avós. Seja essa pessoa que se dedica, que tem sempre uma palavra amorosa, que quando alguém pensar em alguém para aconselhar, para confidenciar algo, eles vão lembrar de você. Porque você, ou então, para ajudar, você vai ser aquela pessoa que vai ser lembrada. Porque isso faz parte também da nossa evolução. E isso vai fazendo com que a nossa família vá se melhorando. Maíse Braga conta uma história que eu acho bem engraçada. Ela conta que é uma médium oradora espírita, bem conhecida, creio que muitos de vocês já conhecem. E ela conta o seguinte: que certa vez ela estava numa doutrinária e falando sobre família, sobre conflitos familiares e tal. E ao final, se aproximou dela uma pessoa que estava presente, um homem, né, um senhor, e ele disse: olha, você falou em conflitos e eu não tenho conflitos na minha casa, né? Ao final da palestra, foi lá no cantinho falar com ela. Eu não tenho conflito, a minha família tem uma sintonia sensacional. E aí um amigo espiritual falou para Maíse: ele não sabe as noras que o aguardam, né? É absolutamente natural que a gente tenha o conflito com as pessoas que estão conosco nessa caminhada. Mas que a gente possa sempre se esmerar para ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, correta, ser um exemplo na família. Ser tolerante, atencioso, não adianta só querer que o outro seja, você também tem que ser. Também procurar auxílio. Esse auxílio, ele se refere tanto ao auxílio espiritual, que a gente pode encontrar esse conforto espiritual nas obras espíritas, a gente pode encontrar na casa espírita, no atendimento fraterno, a gente pode encontrar esse auxílio no momento de atendimento aqui na casa, num passe, no evangelho no lar, mas também o auxílio profissional quando necessário. Porque às vezes o conflito familiar ele vai por um viés em que ele adoece. E quando a gente fica doente, a gente vai procurar um médico, não vai? Precisa, né? Para tomar um remédio, fazer um tratamento. Quando nossa família adoece, a gente também precisa procurar a ajuda para ela. E essa ajuda não significa que a gente falhou, né? É um fracasso de família por ter que procurar ajuda, seja espiritual ou seja profissional.
Significa que nós estamos atentos e cientes das nossas imperfeições e viemos buscar ajuda. Como diz o ditado, não procura ajuda quem tem problema, porque todo mundo tem problema. Procura ajuda quem quer resolver o problema. Então sejam essas pessoas que, se caso o problema, o conflito, a perturbação bater a sua porta, que você saiba onde procurar o auxílio. Uma mensagem no livro Jesus no Lar, de Chico. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? É exatamente assim. Tudo começa no lar. Tudo começa na nossa família. Que a gente saiba exatamente trabalhar para cumprir o objetivo de Deus nas nossas vidas, que é tornar-nos uma grande família espiritual. E que esse exercício seja contínuo e abençoado dentro da sua família. Que você vá para casa hoje levando para o seu lar essa semente, que você leve para o seu lar essa reflexão no seu coração e possa ser o agente de mudanças lá dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro do seu grupo de convívio. Seja a pessoa que semeia a paz, jamais a discórdia no seu lar. Muito obrigada. Então, meus irmãos, nós vamos passar para a próxima etapa da nossa noite, onde nós vamos fazer a oração final, juntamente com o passe magnético. Então, a gente vai apagar as luzes. E vamos acalmando nossa mente, tranquilizando nosso coração. Meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Deus novamente, ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade aqui da casa que nos acolhe e ampara. Vamos agradecer a Deus pelo nosso trabalho diário que traz o nosso sustento. Vamos agradecer ao nosso lar, à nossa casa, que nos traz abrigo e nos protege. Sejamos gratos pelo alimento de cada dia, meus irmãos, e por todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, nos dando inúmeras possibilidades de auxílio e de nos melhorarmos. E nessa noite em especial, sejamos gratos à família que nos aceitou e nos acolheu e nos acolhe nessa passagem, a família que nos ensina, que nos dá amor e que nos dá infinitas possibilidades de crescermos e nos melhorarmos. Vamos pedir ao Mestre Jesus que derrame sobre nós o seu amor e a sua luz, que eles penetrem a nossa mente e no nosso coração, trazendo a paz, a harmonia, a saúde física, espiritual e mental, e que tranquiliza as nossas aflições, as nossas angústias e renove as nossas energias. Pedimos ao Pai que nos auxilie a desenvolver a paciência e a resignação para aceitarmos as dificuldades da nossa caminhada e não baixarmos a cabeça perante elas. Pedimos também a força e a disciplina
para olharmos para dentro e trabalharmos para nos melhorarmos, enxergarmos as nossas dificuldades e dia a dia caminharmos um passinho de cada vez rumo ao nosso Mestre. Pedimos, finalizando então, que o Mestre Jesus nos ilumine e que a gente saia daqui hoje mais leves e mais tranquilos do que quando nós chegamos. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite. Que assim seja.